Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Priscila Quáquio, então vamos para a primeira dúvida que nós temos aqui. Como fixar espelho no macramê? Do jeito que eu fiz, está caindo. Normalmente tem uma técnica que a gente faz, mas não vou explicar aqui porque teria que fazer os nós, tá? Uma técnica, vou explicar de uma outra forma mais fácil. Tem uma técnica que a gente faz, que é você utilizar um apoio, uma haste na parte de trás do espelho, amarrada com a haste da frente do espelho, e ambas ficarem juntas com o espelho no centro, tá? Essa seria o melhor acabamento, o melhor jeito. Como o espelho que você fez já tá pronto aí, a dica que eu dou é que você pegue um tecido maior do que o espelho, menor do que o trabalho feito, né, do que os nós de macramê, e aí colhe o tecido com o espelho no centro, colhe o tecido no trabalho de macramê. Então esse seria uma solução no seu caso aí, como você já tá com o espelho pronto. Faz um sanduíche com o tecido e com o trabalho de macramê. O que fazer com as sobras de uma peça? Às vezes sobra quase 1,5 m, meu Deus do céu. Gente, se você já teve a sobra, o que faz, né? Daí quando você tem aí esse cordão, dá pra fazer diversas peças, dá pra fazer chaveiro, dá pra fazer tassel, dá pra fazer bonequinhos de macramê, dá pra fazer franja em painel, dá pra fazer mini painéis só com franjas, dá pra fazer nós decorativos pra parede, dá pra fazer... Ai, gente, nossa, tem 1 milhão de coisas que dá pra fazer. Agora, o que eu indicaria pra você é que pare de perder sobras, né? Pare de perder dinheiro com essas sobras de cordão. E como que você faz isso, né? O primeiro ponto que eu digo sempre, primeira dica que eu sempre dou é comece anotando todas as informações de todos os projetos que você faz. Uma vez que você começa a anotar essas informações, vai facilitar o seu processo para novos projetos. E aí, facilitando esse processo para os novos projetos, você já consegue ter uma noção de quantidade de cordão, de como utilizar, se você for repetir alguma coisa, alguma peça próxima àquela que você já fez, você já sabe quanto cordão usar. Então anote todos os detalhes mesmo. Depois faça amostras de nós com os cordões que você mais usa. Isso também ajuda, facilita o processo. Gente, tudo isso tem explicadinho no e-book. Faz 2 anos e meio que esse e-book tá no ar, sem custo pra vocês. Lá eu ensino detalhadamente, vocês podem... Só que não adianta só baixar, tá? Tem que ler e tem que, mais que isso, praticar o que eu ensino lá. Tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Lá tem todos os detalhes. A marca de barbante, se é bom pra fazer suplá. Gente, barbante, independente da marca, tá? Pra fazer suplá. Que eu saiba, esse Boca Azul aí não tem barbante grosso. São só barbantes finos, né? Se eu estiver errada, me corrija. Mas... aí você vai ter um pouco mais de trabalho com o cordão mais fino, né? Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vai funcionar da mesma forma se você for fazer o macramê, um suplá com esse barbante, tá? Barbante é barbante em qualquer lugar, né? Não tem muita diferença, assim. Mentira. Não, vamos pensar, né? Se a gente falar se a gente tá falando de um barroco 8, né? Um barroco 6, é bem diferente de um barbante comum, né? Ele tem uma qualidade muito melhor, né? Então... varia, mas se for um barbante comum é igual a todos os outros comuns. Se não for um barbante premium, né? Galhos de eucalipto. Eu uso galho independente de qual seja, de qual árvore é mesmo, porque eu não sei nem de que árvore que são, né? E funciona muito bem, então não sei te dizer com certeza. Talvez o marceneiro consiga responder isso com mais facilidade para você. Não uso uma madeira específica assim, né? Normalmente o eucalipto parece ser bom, né? Todo mundo usa para um monte de coisa. Gente, eu faço painel em bambu, tá? Não sei se vocês já viram, mas eu faço e é muito bom. O bambu é bom, né? Ele é bonito, natural e prático, né? A gente acha com facilidade. Pelo menos aqui na minha cidade, no Ceasa, tem muito bambu. A gente acha de várias espessuras e funciona. Comecei a fazer macramê
gostaria muito que você me ensinasse a finalizar uma peça sem franjas. Gente, pelo amor de Deus, corre no YouTube, vai ver as aulas, vem aqui no meu IGTV, no meu destaque, assiste as minhas aulas de sexta que eu falo sobre isso, semanalmente, tá? Pelo amor de Deus, ensino você muito mais que isso. Fica comigo. Pri, na sua opinião, mini painéis, para quem está começando, é melhor usar cordão ou barbante? Eu fico sem querer gastar os cordões de algodão, te entendo. Eu acho assim, olha, para quem tá começando, tudo vale, né? Principalmente para teste. Então, faça com barbante e veja os resultados, né? Já até adianto, assim, que dependendo do tamanho, se eu vejo mais venda, não sei se é seu caso, tá? Você pretende vender macramê. Mas eu vejo mais venda em mini painéis, assim, pequenininhos mesmo, pra pôr no carro, pra pôr de cheirinho em algum lugar, do que mini painéis, assim, de 20, 10, 15 centímetros, tá? Agora, passou de 20, 30 centímetros, daí eu vejo boa venda. Então, começa com o que você tem, tá? Não fica paralisado por causa disso, não. Faz o seu da melhor forma com o que você tem e aos poucos você vai melhorando, mesmo porque uma vez que você consegue trabalhar com o barbante, que é um dos cordões mais trabalhosos, né, mais difíceis de se trabalhar, você trabalha com qualquer outro. E quando você começou, você teve a necessidade de definir um público-alvo? Eu adoro criar, mas estou com grande dificuldade de definir meu público. Quando eu comecei, tá, 4 anos e meio atrás, eu não tinha conhecimento nenhum sobre negócio, tá? Então eu não comecei definindo esse público. O que eu sabia, e eu sabia porque eu tinha estudado pouco, era que eu precisava de um nicho pequeno. E aí eu comecei produzindo somente suportes de plantas. Tanto que se você voltar lá no começo do meu Instagram, eu falo assim, gente, eu vendi mais de 1000 suportes de plantas tranquilamente, assim, eu fazia muito suporte de plantas. E até que eu encontrei na verdade fiquei um mês sem vender, logo no começo, e aí fiquei pensando, meu Deus, preciso vender. Contatei uma arquiteta que ela era esposa do arquiteto que tinha feito o projeto de reforma para essa casa quando a gente mudou para cá. E aí eu falei, não sei se ela lembra de mim, vou contatar ela. Contatei ela, ela lembrou de mim, não só lembrou de mim, como ela já falou, que lindo o seu trabalho, entrou no meu perfil e tal. E aí eu fiz uma parceria com ela, fui até ela, mostrei os projetos que eu tinha. Já levei um suporte de presente para ela já colocou no escritório, já deixei um para ela levar para casa. E aí ela já começou a me indicar para outros arquitetos e decoradores. Aí eu entendi que eu precisava desse nicho. E aí, quando eu comecei a nichar então com arquitetos e decoradores, meu negócio deslanchou, assim, gente, sem brincadeira. Quando eu consegui atingir o público, né, eu nichei e levei em foco aquilo que eu tinha nichado, fez uma grande diferença pra mim. Então, primeiro começa, assim, vou te dar algumas dicas, assim, pra você ter uma noção. Começa pensando nas suas habilidades pessoais, assim, o que você já fez na vida, não só de artesanato, de tudo que eu já tinha vendido, que eu trabalho desde os 15 anos, né, que eu já tinha vendido, já tinha trabalhado na Toyota, já tinha trabalhado como consultora, já tinha trabalhado em agência de publicidade e propaganda, já trabalhei em escola. Então, todas esses trabalhos que eu tive, essas experiências que eu tive, me trouxeram, trabalhei numa loja de decoração. Então, todos esses trabalhos me trouxeram o vínculo aos decoradores e aonde eu tô hoje, né? Então, primeiro você entender quais são as suas habilidades, quais são suas paixões. Eu sempre fui apaixonada por decoração de interiores, sempre, assim. Se eu tivesse que escolher, falar assim, hoje eu vou fazer uma faculdade pra curtir, assim, porque eu quero fazer uma faculdade e aprender só pra saber mais, seria isso, assim, de design de interiores. Eu amo. Então, eu juntei o útil ao agradável, já gostava. Eu tava buscando um artesanato, uma arte manual que me deixasse menos estressada do último emprego que eu saí, alguma coisa que eu amasse fazer, e aí vinculou com essa questão do design, de plantas que eu amo, e aí então consegui nichar, e aí depois que eu nichei, realmente meu negócio fez um boom, assim, foi muito positivo pra mim. Então, hoje, eu sempre falo pros meus alunos, assim, se eles conseguissem começar já com essa definição de nicho, seria ótimo. Se não, muitos alunos meus também já fazem macramê, já chegam já fazendo macramê, né, já sabendo macramê, já tendo seu negócio de macramê. E aí, então, eu direciono para que eles consigam, né, o mais rápido possível encontrar esse nicho, porque isso facilita. Claro que eu tô falando de alunos
que pretendem vender, né? Eu tenho muitos alunos dentro do curso que fazem por hobby, né? Então, vai variar aí, mas com certeza a questão do nicho me facilitou muito. Tem uma lojinha de lembranças, então eu estou focando em suportes, brincos, chaveiros, jogo americano, decidi investir em algumas soluções para casa. O ideal, assim, vou ser muito sincera, assim, não é que quando a gente tem um nicho grande, várias coisas, quando a gente faz várias coisas, vários nichos, não é que a gente não vai conseguir crescer, a gente consegue. Mas eu falo, e eu repito isso daqui pra vocês, que eu sempre falo da experiência que eu tive dentro desses 4 anos e meio, né? Pra conseguir chegar onde eu estou hoje, né? E pra mim, depois que eu foquei em um único público, inclusive, gente, quantas vezes pessoas entravam em contato comigo pra fazer bolsa, eu não fazia. Muitas pessoas, eu falava não, desculpa, eu não faço, não faz parte do meu nicho. Falar não também é ter foco, porque às vezes a gente fica pensando, ai, nossa, mas eu vou perder essa venda, né? É uma venda. Só que quando a gente tem o foco, a gente é aquilo que eu quero, é aquele cliente que eu quero atingir, é aquela pessoa, é aquele nicho, isso facilita também o nosso processo e a gente ficar mais conhecido naquele nicho específico, né? Então, eu tô falando da minha experiência, né? Eu vendo e faço macramê há 4 anos e meio. Desde que eu comecei a fazer macramê, eu vendo macramê, né? Então eu falo da minha experiência. Isso não quer dizer que é uma obrigação, que é obrigatório, que tem que ser, não, nada disso. Mas eu falo sobre o que funcionou pra mim, né? Então, é claro que quando você trabalha com diversos nichos de artesanato, ou diversos nichos mesmo próprio dentro do macramê, você pode conseguir um bom reconhecimento, sim, né? A diferença talvez é que você não consiga o melhor reconhecimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Se eu perguntar pra vocês quem que é o presidente do Brasil, todo mundo vai saber responder. Agora, se eu perguntar pra vocês quem é o vice-presidente, talvez nem todos saibam responder. Né? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas tendem a comprar do primeiro do seu mercado. As pessoas tendem a comprar do primeiro do seu nicho, né? Primeiro, segundo, né? Então, quanto mais nichado, quanto mais definido o seu nicho, mais fácil você consegue captar clientes e solucionar os problemas dos seus clientes. Porque, gente, as pessoas compram porque elas não compram porque eu tô vendendo um suporte de plantas. Elas compram porque elas querem ter mais natureza em casa, elas querem ter vida, elas querem deixar o suporte longe de um bebê, elas querem deixar a planta longe de um gatinho. Então, é por isso, a gente dá soluções. As pessoas compram não por um suporte de plantas, ponto. Elas compram para ter soluções por alguma razão. Tem um canto lá da minha casa que tá bem vazio, quero deixar ele mais bonito, entende? Então, quando a gente tem esse foco, é muito mais fácil, pelo menos para mim, foi muito mais fácil vender. Se eu poderia olhar e dar uma opinião nos trabalhos dela. É muito difícil eu fazer isso, sabe por quê, gente? Porque eu não sei qual o seu intuito com a criação, Imagina que vocês criaram algo pensando em alguma coisa e eu vou lá e falo, olha, isso aqui seria melhor fazer assim, assado. Difícil, né? Porque é a sua criação, é o seu desejo, é o seu intuito, né? Eu não sei o que você quis colocar ali dentro daquilo, né? O que você quis passar com aquele projeto. Então é complicado quando a gente fala dos projetos dos outros assim. Quando eu fazia crochê, eu fazia de tudo, mas eu tive um grande resultado quando eu escolhi o nicho de tapetes. Realmente, gente, pra mim assim, olha, fez uma grande diferença depois que eu escolhi o nicho. Estou encaminhando minha vida para ser uma nova empreendedora em Recife. Há 15 anos eu trabalho com as mãos como intérprete de Libras. Sério, eu sempre adorei os trabalhos manuais. Eu fiz Libras durante 6 meses. Eu tenho até o meu sinal. Meu sinal é assim, ó, deixa eu tentar fazer. Eu já nem lembro mais, gente. Faz tantos anos. É assim, ó, o meu sinal. Faz tantos anos que eu não lembro se era assim. Gente, eu esqueci, faz anos já. Peraí. É isso mesmo. Tô aqui pensando como que é o meu sinal. Faz tantos anos. É isso mesmo. A gente começa o nosso negócio sem saber, viu? Muitas vezes a gente começa sem saber onde vai dar. Mas é o foco, dedicação, necessidade, às vezes, né? Você ter uma real razão de fazer, persistência, pode ir que vai dar certo. Gostaria de saber sobre algum verniz para endurecer franjas. Gente, eu nunca usei verniz, tá? Olha só, eu uso normalmente, e não é para endurecer não, ela só vai dar uma estruturada na pena, nas franjas das folhas, enfim, qualquer franja. E aí a gente tá falando de franja no geral, né? Não só franja de penas e folhas, mas eu uso para todas as franjas.
para ele estruturar a franja. Não é verniz, tá? Eu uso spray fixador de cabelo extra forte, tá? Não tem uma marca específica. Eu cheguei lá, a que eu tenho aqui chama Charming, mas eu cheguei lá no mercado e comprei a primeira que eu encontrei extra forte, tá? Então, eu uso spray para dar uma estrutura melhor para as franjas. Agora, se você quiser de fato endurecer mesmo, eu indicaria a você engomar. Como a gente faz com crochê, etc., você engomar a peça. Só que teste antes em um pedaço pequeno de fio, veja se é o resultado que você deseja, tá? E aí, enfim, nunca usei verniz, tá? Outra coisa é que eu tenho uma aula detalhada sobre isso, muito bem explicadinho, dentro do YouTube, tá? Então, se você quiser ver, vai lá, detalhado, nos mínimos pormenores, tem lá, tá? Acho que vai te ajudar. É possível impermeabilizar uma peça como jogo americano? Tudo é possível, tá? Eu só não indico. Por quê? Por que eu não indico? Primeiro, que o produto para impermeabilizar é caríssimo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que você vai levar mais tempo e mais trabalho para fazer seu projeto. Se você conseguir, e é totalmente possível, cobrar isso dentro do seu jogo americano, se você for vender, ótimo, né? Porque você tem que cobrar não só o produto, mas sua mão de obra, o tempo gasto de trabalho, o lucro, tudo isso em cima de tudo que você usou, né? Então, se você está impermeabilizando uma peça, você tem que contabilizar todas essas questões. E o terceiro é que, uma vez que... Na verdade, são 4 coisas. A impermeabilização, ela não evita a sujeira, tá? Ela facilita a limpeza. Então, por exemplo, se cair molho, por mais que o impermeabilizante repele o líquido, ele vai manchar por causa do tomate. Não é o impermeabilizante que vai manchar, é a peça. Se você bater batom, terra, qualquer coisa muito forte tende a manchar o fio, né? E o impermeabilizante, ele não vai evitar isso 100%. Ele vai facilitar o repelir do líquido, tá? Ok, dito isso, beleza. Uma vez que você lava o projeto, acabou, saiu a impermeabilização. A pessoa tem que ou impermeabilizar de novo, ou já era, né? Então, eu não vejo isso como um ponto positivo, né? O que eu vejo que é importante levar em consideração no momento de fazer um jogo americano, por exemplo, é usar um cordão que possa ser lavado, né? Dar um bom acabamento para que o nó não se solte no momento da lavagem, você passar específico para o cliente qual é o modo de lavagem daquele cordão específico. Então, esses são os pontos que eu colocaria aí como prioridade dentro de um projeto como esse. Pri, você teve dificuldade em converter seguidores em clientes? Eu faço macramê há 10 meses e até hoje as minhas encomendas são para conhecidos e familiares. Eu, graças a Deus, não fico sem fazer, né? Não fico parada, eu sempre vendo, mas eu sinto falta. Provavelmente você tá pecando aí no conteúdo de informações, né? Então, quando a gente vai vender o macramê, eu não sei, tá? Eu teria que entender o seu processo, mas eu tô falando, assim, de um feeling que eu senti no momento que você falou. Por que as pessoas que te conhecem compram de você, você sabe? O que vocês me falariam? Por que as pessoas que te conhecem compram de você? Tem um monte de razões, né? Mas uma delas pode ser pra te apoiar, pode ser porque elas desejam mesmo aquele projeto, mas uma delas é porque elas te conhecem. A principal. A principal delas é porque elas te conhecem, as pessoas compram de pessoas, né? Então, quanto mais você aparecer, quanto mais você contar a sua história, quanto mais você falar sobre as razões que você está fazendo o macramê, quanto mais você encontrar soluções para os seus clientes, né? Eu acabei de falar aqui sobre a solução, né? Começa a buscar quais são os grandes problemas dos seus clientes. Começa a conversar com essas pessoas que são suas pessoas próximas, amigos, né? Olha, por que você comprou tal peça de mim? Se eles são amigos, são próximos, pergunta pra eles. Por que você comprou isso aqui de mim? Ah, porque eu tava com um canto lá em casa que tava muito sem graça, e aí eu quis colocar. Pronto, já sei que eu vou falar então lá nas minhas redes sociais. Você aí tem um canto bem sem graça na sua casa? Olha a solução que eu tenho pra você. E aí você já traz as peças com soluções, com formas diferentes de ser usada, com madeira, sem madeira, com planta, com vela, e aí você trabalha aquela questão, aquele problema que aquela pessoa levantou pra você.
né? Então, provavelmente é isso. Talvez a comunicação com os seus seguidores, né, esteja sendo só para esses que você já conhece, né? Então, talvez se você começar a fazer uma comunicação mais ampla, até mesmo, gente, investir em anúncios, etc., é uma boa opção para você começar a vender para outras pessoas. Tá bom, você vai incentivar, mas você vai colocar onde na sua casa? Né? Gente, deixa eu falar, às vezes as pessoas não contam pra gente a verdade, vocês sabiam? Às vezes você pergunta assim, o que você acha, né? Sei lá, por que você comprou de mim? Comprei pra te ajudar. Tá, mas alguma outra razão tem. Você não vai comprar de uma pessoa só pra ajudar ela, então você vai presentear a outra. Então tá, mas você colocou na sua casa? Pergunta pra ela. Mas você colocou na sua casa ou você deu de presente pra alguém? Não, coloquei na minha casa. Legal, onde você colocou na sua casa? Ela vai te explicar. Tá, eu coloquei em tal lugar. E tá sendo útil, tá sendo legal. Eu já tive cliente que comprou suporte de plantas pra fazer horta, gente. Na janela da cozinha. Pensa. A pessoa comprou um varão com um monte de suportes pra fazer horta. Né? Então, assim, se você começar a entender o que o seu cliente precisa, o que ele deseja, o que ele necessita, facilita o processo. Dá certo o painel com fio náutico, dá super certo. A única questão é que o fio náutico, ele machuca bem as mãos, ele queima bem as mãos, você precisa proteger com esparadrapo e apertar muito bem os nós, para ficar bem preso. E no final do seu projeto, no último nó, você dá uma queimadinha do verso para que ele não se solte, não solte os outros nós. Qual o melhor nó para dar acabamento nas carreiras de nós duplos? Um nó comum, nó simples, tá? Nó simples, ou então você corta. Eu não sei se você tá cortando ou se você teria que entender qual é o seu projeto, né? Se você for cortar o cordão, dá um nó simples, ou coloca ele inserido no nó pela parte de trás do verso, para dar o acabamento. Agora, se você não vai dar acabamento, eu deixaria assim. Sobre a impermeabilização, você acha que peças que fiquem no quarto de bebê é melhor usar a malha? Pode ser possível lavagem com mais facilidade? Se for necessário lavar com frequência, sim, tá? Vai depender do cliente. Vai depender, por exemplo, eu tenho uma cliente, aquele puff que eu fiz, foi para uma cliente num quarto de bebê. E ela quis de qualquer jeito o cordão de algodão. Então, eu impermeabilizei mesmo assim. Ela falou que a bebê é muito bebê, né? Então, até aí tudo bem, né? E ela ia colocar o pé descalço para poder amamentar a filha. E deu super certo. Ela optou pelo cordão de algodão, pediu para impermeabilizar. Ela optou pela impermeabilização, né? Pagou por isso, enfim. Então, foi um desejo dela, mesmo sabendo que talvez fosse um pouco mais trabalhoso a lavagem. Tá certo fazer jogo americano com cordão sem franja? Eu recebi uma encomenda, tenho medo de usar cola e sair ao lavar. Ou você usa cola lavável, ou você costura. Duas opções aí. Quando a gente faz o nó festonê, o ideal é que a gente complete o nó, tá? A gente faça um nó completo. Então, que a gente faça a laçada e depois a gente venha com o nó fechando. Uma vez que você fechou o nó, não tem por onde, ele não vai soltar se você apertou bem esse nó, tá? Agora não, Priscila, eu só fiz uma laçada, ele ficou aberto, vai soltar. Aí eu te recomendo que você faça qualquer outro nó abaixo, para que ele fique bem preso. Um nó duplo, um meio nó duplo, um outro nó festonê, o jeito que você desejar, tá? Todas as peças dá para impermeabilizar, peças de tecido, com cordão de tecido, né? Cordão sintético não faz sentido, tá? Agora, eu não impermeabilizo. Eu só impermeabilizo peças grandes quando o cliente opta e paga por isso, tá? Pela mesma razão que eu falei anteriormente. Então, daria para impermeabilizar todas as peças? Daria. Mas é uma questão de opção aí. Eu só faço garatuja e não sei desenhar, assim, desenho muito mal. Então, e mesmo assim eu desenho. E mesmo assim eu projeto, porque o importante é que eu saiba, né, que eu entenda. Então, uma vez que eu fiz o desenho lá, projetei e deu certo. O meu nó duplo é um X, o meu nó festonê é um risco, então bolinhas. O meu meio nó duplo é um espiral. E eu vou fazendo assim, vou trabalhando desse jeito. Também não sou muito boa pra desenho, não. Eu tô apanhando pra fazer um plant hanger, fazendo com barbante 24 fios. É melhor usar cordão de algodão? E como ajustar um vaso que eu não sei qual é? Gente, todas as vezes que a gente for fazer um suporte de plantas, a gente tem que ter uma noção de vasos, né? Como que eu descobri quais eram os vasos mais utilizados? Eu simplesmente fui no Ceasa, saí perguntando
qual era o tamanho de todos os vasos que tinha lá. Ah, olha que bonito esse aqui, que tamanho que é esse vaso aqui? Ah, tal. Ah, entendi. Aí eu comecei a perceber que tinha um padrão no tamanho de vasos, que a maioria dos vasos usavam um único tamanho, um único padrão. E aí eu comecei a usar aquele padrão como base pro meu suporte de plantas, né? Então, talvez valha a pena você comprar um vaso padrão e usar ele como base. Gente, custa muito baratinho, tá? Um vaso de plástico no Ceasa, no mercado, custa 5, 10, no máximo 10 reais estourando. 6, no Ceasa você paga 5, 6 reais, 4 às vezes, dependendo do lugar da loja. Então, eu não sei, né, também como é que tá. Faz um ano que eu não vou no Ceasa, mas, enfim, né, bem mais que isso, eu acho até um ano e meio quase, 1 ano e 2 meses, 3 meses, mas era esse preço, era bem baratinho. E aí você utilizando o vaso plástico, você consegue usar ele como base para trabalhar, para fazer os seus projetos. E aí facilita também. Se perde nas espessuras dos fios. É o seguinte, os fios, os barbantes, são contabilizados por quantidade de fios. Então vamos pensar. Tenho aqui um barbante aqui, vamos pensar. Esse barbante aqui, ó, ele tem 24 fios. Se você contabilizar um a um os cordões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele tem 24 fios, se você contabilizar. Então, os barbantes são contabilizados por quantidade de fios. O que acontece? Acontece que, de marca para marca, isso pode alterar a espessura. Por quê? Porque um fio desse barbante aqui, ó, pode ser uma unidade de fio, dá pra ver? Uma unidade de fio, deixa eu pegar um outro cordão, pode ser mais grosso em uma marca do que em outro, tá? Então, ó, uma unidade de fio pode ser mais grosso do que do outro. Então, isso pode alterar a espessura final. Então, você teria que perguntar aí pro fornecedor, né? Então, barbantes a gente trabalha com medidas através de quantidade de fios. O cordão de algodão é trabalhado com medidas através de espessura, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, até... Assim, tem muito cordões de algodão, até corda de algodão, né, por milímetro. Então, eles são sempre contabilizados por milímetro. Se você quiser saber quantos milímetros tem um barbante, por exemplo, que você tem em mãos, você vai ter que medir na régua, tá? Mas, normalmente, eles são contabilizados por quantidade de fios, os barbantes, diferente do cordão de algodão. Eu falo dos vasos que vêm plantas, independente de qual seja elas, tá? Quando eu falo pra vocês que eu descobri que tem um padrão nos vasos, tem mesmo, tanto dos pequenos até os grandes. Tá? Então, claro que tem vasos que são feitos sob medida, né? Mas se você for olhar, se você for pesquisar, existe um padrão de tamanho de vasos. Todos os vasos pequenininhos são pequenininhos do mesmo tamanho. Todos os vasos médios são médios do mesmo tamanho e assim por diante, tá? O cordão de algodão é melhor para fazer suplá. Fiz um com 24 fios, precisei lavar e ele encolheu. É uma ótima opção para suplá. Vou repetir, todas as vezes que vocês tiverem que lavar projetos ou então dar as recomendações para os seus clientes lavar os projetos, vocês precisam saber quais são as recomendações de lavagem daquele cordão que você utilizou, especificamente. As fábricas, gente, não tem um padrão de medida. As fábricas de cordões no Brasil não têm um padrão de medida. Então, você vai pegar um barbante que está descrito como 24 fios e ele vai ter 24 fios, sem dúvidas. O que vai acontecer é que a unidade de fio dele pode ser mais fino que a unidade de fio de outro fornecedor. E aí ele vai ficar menor. Por exemplo, o espesso tem uma medida, o Aline Fios tem uma medida. O São João tem 24 fios e é um pouquinho mais fino, entende? Então isso vai variar conforme a padronização de cada fábrica. Então você teria que conhecer os fornecedores ou então perguntar. Pro fornecedor qual espessura para ele medir, sei lá, na régua, né? Porque não é assim que ele é medido, entendeu? É sempre por fio. Estou reiniciando no macramê e reaprendendo, não tenho clientes. Eu posso primeiro fazer aquilo que me inspira ou eu tenho que já procurar os anseios dos meus clientes? Estou muito em painéis com temas e desenhos antes. Eu acredito que você possa juntar suas duas paixões. Por isso que quando eu falei sobre isso, perguntei quais eram as habilidades, falei para você pensar sobre as habilidades, vocês, né? Sobre a questão das paixões, das experiências que você já teve.
Então, uma vez que você já gosta de fazer isso, eu buscaria clientes desse nicho, né? De que forma que eu posso trabalhar isso, né? Então, eu já buscaria esses clientes dentro do que você gosta de fazer. Gente, tem cliente pra tudo, tá? Às vezes ele nem sabe que tem a necessidade de ter seu produto. Se você mostrar pra ele qual é a real necessidade do seu produto, de que problema que ele resolve, como que ele pode sanar as questões emocionais daquele cliente, pronto, você vai vender. Todas as vezes que você tiver dúvida sobre quantidade de fios que usar devido ao peso do projeto, coloca mais quantidade de cordões. Tá? Sempre que vocês tiverem dúvida sobre a quantidade de peso do suporte de qualquer peça que vocês vão fazer, balanço, cadeira, se eles aguentam ou não, coloca a maior quantidade de cordão, tá? Agora sim, se você estiver usando uma quantidade suficiente de cordão, o peso não vai ser um problema nunca, porque normalmente as cordas e os cordões são muito bem estruturados. Tá? Se você comprar um cordão, uma corda de qualidade, eles são muito bem estruturados, eles não tendem a se arrebentar com facilidade. Claro que vale também pensar na questão do punho de rede, né? De fazer o punho, de ter uma estrutura para segurar o punho, para não rasgar lá, né? Ou então no gancho, formas que fiquem seguras para que ele não desgaste, o cordão não desgaste e estrague com facilidade. Acredita que muitos vendedores aqui onde eu vivo, no Rio de Janeiro, acho que não sabem quais são as diferenças dos barbantes? Acredito. Por isso que eu falo que quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, ninguém sai na frente. Você imagina se um desses vendedores... Vamos pensar, né? Vamos pensar. Se um desses vendedores se aprofundasse na questão daquilo que eles vendem. Para que serve, como são, medida, como eu posso atender melhor meu cliente. Pronto, acabou, cara. Esse cara aí vira gerente na hora da loja. Que eles conhecem, ele vai atrás, tem conhecimento, buscou informação, estudou, se interessou, se informou. Por isso que eu falo pra vocês, gente, quando a gente começa algo, quando a gente faz algo, a gente tem que ter dedicação naquilo, não importa o que seja. Né? Se a gente se dedicar, se a gente cuidar, se a gente fizer com amor, com cuidado, com interesse, a gente cresce, a gente evolui. Não tô falando só profissionalmente, a gente evolui até como pessoa. Né? Porque a gente sabendo as informações a mais, a gente consegue ajudar os outros, e ajudando os outros, aquelas pessoas vão se sentir gratas e assim por diante. Estou no segundo painel, trabalho com barbante 10. O que acontece, gente? Quanto menor o cordão que vocês usarem, mais cordão ele vai ser usado. Não sei se deu pra entender. Quanto menos espesso, quanto mais fino o cordão que vocês usarem, dependendo do tamanho da peça que vocês estão fazendo, maior quantidade de comprimento de cordão vocês vão precisar, a depender da peça. Que eu acho de argolas de madeira. Pra quem já é meu aluno, pra quem já me segue aqui, já sabe muito bem a minha resposta sobre isso. Eu abomino argola de madeira. Abomino. Não indicaria, tá? Tive um problema muito grande com argola de madeira, com um cliente. Desde então eu não uso mais. Pra não falar que eu não uso, eu uso apenas em peças de suportes pequenos, que eu sei que o peso que vai ali é muito... você tá vendo uma coisa? Vocês se preocupam com o peso que o cordão vai aguentar, mas não com o da argola. Argola de madeira, se não quebrou ainda, pode acreditar que vai quebrar. Se você usa argola de madeira e elas não quebraram ainda, não destruíram o vaso do cliente, não caíram na cabeça de alguém, nada do tipo, pode acreditar que um dia vai acontecer. Tô falando porque eu tive experiência própria. Quando eu falo pra vocês as coisas, quando eu falo pra vocês que eu ensino aquilo que eu vivi, é disso que eu tô falando. E eu vivo no campo de batalha. Eu não tô aqui vendendo macramê, fazendo aula, sem fazer macramê, sem vender macramê. Eu trabalho com isso há 4 anos e meio na prática, no campo de batalha. Tá? Então, quando eu falar pra vocês, não precisa acreditar em mim, não. Vai lá, testa e confirma. Tá? Mas se eu falei pra vocês, é porque eu já vivi aquilo. Porque eu já tive aquela experiência. E não acreditem em mim. Vai lá e testa. Espero que não seja que o teste não aconteça com o cliente, nenhum acidente, mas testa, puxa, vê se não quebra a argola na sua mão, tenta com uma, tenta com 2, tenta com 3, tá? Eu uso argola de metal. Eu, particularmente, uso argola de metal. Eu trabalho com algumas medidas de suporte de plantas, que foi criadas por mim, essas medidas, tá? Você pode fazer a medida que você desejar, não tem uma regra sobre medidas de suporte de plantas. Eu criei as minhas medidas,
Tenho muitos alunos também que se baseiam nessas medidas, mas não é uma obrigatoriedade. Eu trabalho com suportes, por exemplo, pequenos, mini, de 55 a 65 centímetros, de médio de 90 a 1 metro e grande de 1,20 m a 1,30 m. Eu, Priscila, faço dessa forma, tá? Não existe regra. Você pode criar as suas medidas do seu jeito, da sua forma, com os seus cordões, com a quantidade que você quiser e desejar e assim por diante. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Beijo, meus amores. Espero que vocês fiquem bem aí. Até mais.